boa tarde. Eu me chamo Edson Batista Serafim, sou acadêmico da Universidade Federal do Pará e vim apresentar para vocês um projeto de intervenção que foi desenvolvido na matéria de Estágio Supervisionado 4 sob coordenação da professora Cristiane Ruiz e tutoria de Gilvan Lira. Os estagiários que fizeram esse projeto de intervenção sou eu, Edson Batista, e Fabrício dos Santos, ambos do Polo de Altamira, Pará. Esse projeto de intervenção ele tem por tema a matemática inclusiva, aulas com material manipulável para deficientes visuais. Ele terá uma duração de 4 horas e o público-alvo são toda e qualquer turma de ensino fundamental. Tá, pessoal? Inicialmente, a gente sabe que uma grande parcela da população ela tem algum tipo de deficiência. Uma específica, a deficiência visual, ela, assim como as outras, ela é frequentemente excluída da sociedade. No que diz respeito em termos educacionais, essa exclusão na sala de aula ela torna muito mais complicada a vida do aluno com deficiência visual. Porque essa exclusão ela parte desde ao descaso das políticas públicas, na falta de investimento de capacitação profissional. Então o professor ele não é bem capacitado para trabalhar com alunos deficientes visuais. Nesse sentido, a produção desse projeto de intervenção é basicamente mostrar para tanto alunos no geral, quanto professores, no caso os docentes, que é possível trabalhar uma aula prática, uma aula mais didática, trabalhar mais o lúdico nas aulas de matemática com todos os alunos, seja ele deficiente visual ou não. Dessa maneira a gente torna a aula de matemática mais agradável de se aprender e quebra um pouco aquele tabu de que a matemática ela só pode ser feita através de livro didático, lousa e muito conteúdo. Dá para você trabalhar de maneira mais gostosa de se aprender matemática dentro da sala de aula. Assim como muitos, esse é só um exemplo. Tá? O Fabrício vai estar dando uma préviazinha sobre a história desse jogo, basicamente como ele é feito, e já a gente continua. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Fabrício dos Santos, eu represento o grupo 2, né, da intervenção número 2, junto com, assim como eu, o Edson Serafim, né, e eu vou falar um pouquinho, como já foi dito, né, do nosso projeto, que é com relação a deficientes visuais, né. Nós fizemos um projeto lúdico, né, para alunos com deficiência visual, onde a gente trabalhou com um jogo, né, em sala de aula, e eu vou falar um pouco sobre a metodologia do jogo da velha, tá? O jogo da velha, nós introduzimos ele em sala de aula com 2 jogadores, né? Eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o jogo. São 2 jogadores que escolhem as marcações com as quais desejam jogar em um círculo ou um X. Claro, pode se usar formas geométricas, tá? Ou também, como relacionado no projeto, podemos usar também os alunos como sendo as peças, isso em atividades de ao ar livre, né? Onde melhora bastante o aprendizado do aluno, né? Onde o objetivo é você encaixar 3 peças de formas geométricas, tanto na coluna na vertical como na horizontal, né? Um jogo simples, acho que todo mundo já deve ter jogado, jogo velho, tradicionalmente. Só que este aqui é adaptado com formas geométricas, onde trabalhamos com alunos com deficiências visuais, né? Que é o foco do nosso trabalho. Né? O material do jogo foi um tabuleiro, né? Desenhado com 3 linhas e 3 colunas geométricas, né? Onde vocês possam ver aqui a seguir, né? Um tabuleiro. Os materiais usados é um tabuleiro, são 9 peças geométricas, né? Forma geométrica, pode ser um triângulo, um quadrado, pode ser qualquer outra forma geométrica, onde estamos induzindo que o aluno possa ter um melhor aprendizado, né? Não
ajudando ao aluno a fazer uma aula mais divertida, né? Onde o aluno possa prazerosamente trabalhar as formas geométricas e a questão da matemática de forma mais divertida e mais legal, e tornar a aula bem mais interessante, né? Que às vezes os alunos costumam dizer, né, que as aulas dão um pouco de sono, né, conforme os cálculos, mas quando implantamos esse projeto na sala de aula, os alunos gostaram, acharam bem interessante e perguntaram qual a ideia inicial, como funciona, assim como estou falando aqui para vocês, né? E esse jogo, eu acho ele bem interessante porque é um jogo simples, onde podemos trabalhar muito o aprendizado. Não só, assim, o foco do nosso trabalho é o deficiente visual, mas também pode ser trabalhado também com diversos alunos de diversas séries, na verdade, né? E ele pode também trabalhar conforme sendo com as pecinhas, questão de cores, questão de raciocínio lógico, né? E isso ajuda bastante o professor a ter uma didática bem mais agradável e passar a matemática de forma mais extrovertida, digamos assim, para os alunos, tá? Essa aplicação desse projeto ele vai se dar da seguinte maneira. Inicialmente, vai ser feita uma introdução sobre a inclusão de pessoas com deficiência na sala de aula. Isso entre as 7h30 e 8h30. Das 8h30 às 9h30, de fazer a produção desses tabuleiros. A gente acha importante que o aluno ele tenha contato também com a produção desse material, para que ele se sinta mais à vontade de usufruir do que ele mesmo produziu. De encerramento, a gente vai unir duplas e fazer a utilização desses tabuleiros, em que o aluno vai escolher que forma geométrica ele vai querer usar na hora de fazer a utilização dos tabuleiros. E isso pode se dar de diversas maneiras, por exemplo, para trabalhar um pouco mais a questão que para alunos sem deficiência, para que eles tenham contato um pouco até com a dificuldade que alunos com deficiência visual têm, as crianças podem ter os olhos vendados e fazer com que eles possam estar trabalhando apenas com toque, para que ele tenha contato com essas dificuldades e com essas dificuldades que os alunos com deficiência, pessoas com deficiência visual passam no dia a dia. A gente espera com esse projeto, além da questão que o aluno se sinta mais à vontade nas aulas de matemática, eles passem a ter um conceito diferente da visão das aulas de matemática, para que eles também tenham mais uma visão do coletivo, que eles passem a observar também alunos com deficiência visual como pessoas que podem estar no meio deles de maneira totalmente natural, em que eles não precisam ser exceções na turma, para que os alunos sejam de fato inclusos na sala de aula e não só colocados lá. Além de servir de um aprendizado muito grande para o professor também, que uma vez em que a turma aprende, o professor aprende junto. Os jogos vão se dar da seguinte maneira: no caso, quando os jogadores escolhem as marcas, no caso as marcações, que são as formas que eles querem, e com as quais eles devem jogar. No caso do jogo da velha, geralmente é o X e um círculo, mas o esperado é que seja feito de forma geométrica, triângulos, quadrados, assim, círculos. E vão fazer o jogo, preenchendo as lacunas, os vazios do tabuleiro. E o objetivo do jogo é colocar 3 círculos, ou 3 círculos iguais, seja na vertical ou na horizontal, nas colunas, nas lacunas ou nas verticais do tabuleiro. Caso o jogador consiga colocar os três elementos na linha, numa dessas, na vertical, horizontal, na coluna, na lacuna e nas verticais, ele é declarado vencedor.
Tá? Caso ninguém consiga e o tabuleiro esteja totalmente preenchido, é o famoso deu velho, então ninguém ganhou, o jogo recomeça. Esses são materiais utilizados e um exemplo de forma de como seria feito esse tabuleiro. O material utilizado é um tabuleiro, no caso uma placa, seja ela de papelão, cartolina, papelão, um papel mais reforçado e duro, ou até mesmo madeira, dependendo da disponibilidade do professor de conseguir esses materiais. São 9 peças geométricas para preencher, né, as lacunas, no caso, preencher os espaços do jogo da velha, e EVA para fazer as colunas e as linhas. Né? Como dá para perceber aí na foto, uma das maneiras como ele poderia ser feito. Bom, para encerrar, basicamente, a gente conclui que esse projeto, quando ele foi produzido, foi na intenção de fazer uma proposta mais didática para o professor. E o que a gente esperava, basicamente, era que tanto os alunos com deficiência visual quanto os alunos sem essa deficiência conseguissem ter uma outra visão, uma visão mais uma visão melhor das aulas de matemática, assim também como facilitar o aprendizado desses alunos, né? E por meio desses materiais, a gente espera que os alunos, que esses alunos com deficiência visual, eles sejam melhores em cursos, porque além de a gente trabalhar essa questão do lúdico, a gente trabalha também, nesse projeto, a gente trabalhou também a questão do trabalho em equipe, das quais os alunos com deficiência visual fizeram parte, tá? Desde a produção até a execução do projeto em si na sala de aula. Né? Então foi muito satisfatório, a gente sentir que os alunos eles conseguiram se enturmar e passar de todas das maneiras mais levadas possíveis. Os alunos eles se trataram de maneira totalmente normais ou até mesmo mais descontraída devido a terem essa questão de sentir um pouco o lado da pessoa que tem deficiência visual. Né? Então a gente encerra por aqui, espero que tenham gostado.